Vocês já repararam que do nada os bebês tomam uns mega sustos, assim, uns sustos que eles até assustam a gente, né? Por que acontece isso? Isso é normal acontecer? Vou explicar no vídeo de hoje por que isso acontece, tá? Bom, o pedido do vídeo de hoje ele veio da Érica Meneguin. E ela me mandou a seguinte mensagem, vou ler aqui pra vocês. Falou assim: bom dia, Shirley, gosto bastante dos seus vídeos. Poderia fazer um vídeo explicando o porquê dos bebês assustarem tanto? Meu bebê tem quase 5 meses, assusta muito. Barulho de carro, instrumentos musicais, às vezes até com a tosse de alguém próximo. Então vamos lá e vamos explicar o que é que acontece, né, com esses bebezucos aí que tomam aqueles sustos e dão uns sustos na gente também. Bom, então vamos lá, gente. Os bebês, eles se assustam com facilidade devido ao seu sistema nervoso ainda em desenvolvimento e a falta de experiência que eles têm com o mundo ao redor. Eles são bebês, eles acabaram de nascer, eles estão em desenvolvimento e eles conhecem muito pouco tudo que está em volta deles, né? Eles ainda estão aprendendo sobre o que é perigoso e o que não é. Então qualquer coisa inesperada ou estranha pode ser assustadora para eles. Os bebês geralmente se assustam mais durante os primeiros meses de vida, porque é nessa idade que eles estão mais sensíveis a estímulos estranhos. No entanto, né, os bebês também podem se assustar em qualquer idade, tá? Enquanto estiverem aprendendo sobre o mundo. Então é mais comum no início, mas mesmo bebês mais velhos também podem tomar esses sustos, tá? As principais causas do susto nos bebês incluem os barulhos altos ou inesperados, né? Então, uma porta batendo, um cachorro que do nada começou a latir, alguém tossindo, como a Érica citou, movimentos bruscos, né? Então imagina que o bebê tá no colo da mãe e tem alguém conversando com ela e a pessoa conversa e se movimenta falando, tipo eu, assim, se movimenta, fala se movimentando, assim, tipo eu. Então a criança toma um susto com esse movimento brusco. Luzes brilhantes ou piscante, um rosto estranho ou um objeto estranho. Então você tá numa festa, chega um tio que é um rosto estranho, tem uma voz grossa, fala alto, a criança assusta, começa a chorar e não para mais. Eu já vivi isso e foi constrangedor, porque o tio que chegou, né, era tio-avô, chegou e dizia, mas eu não fiz nada, eu nem conheço ele, por que ele tá chorando? Eu falei, não, fica tranquilo, ele só assustou, mas assustou com o quê? Porque é isso, era um rosto estranho, era uma pessoa grande, falava alto, né? Foi um susto para o bebê. E os bebês também podem ser assustados por sensações desconhecidas, como um vento, né? De uma hora para outra vem um vento no rostinho deles, ou um toque de uma pessoa estranha. Então eles também costumam estranhar. Então, para ajudar os bebês a superar o medo desses estímulos assustadores, é sempre importante mostrar para eles que eles estão seguros e que eles estão protegidos. Porque esse é o medo, né? O que é estranho leva eles a acharem que eles não estão seguros. E aí eles reagem dessa forma. E isso pode incluir o quê? O que você pode fazer aí, né, para fazer com que o bebê se sinta seguro, se sinta protegido e se acalme aí desse susto? Então, abraçar o bebê, falar com o bebê calmamente, oferecer um brinquedo, né, para distraí-lo, retirá-lo, né, daquele ambiente assustador, pelo menos por um tempo assustador. Eu digo assim, não é um ambiente assustador, é assustador pro bebê, né, é um ambiente normal. Tipo, tirar de perto ali daquele tio que tá falando alto e um pouquinho mais pra longe, depois aos poucos ir voltando, tá? Então isso tudo ajuda. Também é útil expô-lo, né? Expor o bebê gradualmente aos estímulos que acabam assustando ele, então, para que ele possa se acostumar aos poucos com isso. Então foi o que aconteceu, um exemplo que eu gosto de dar, o Caetano não era mais nem bebê, ele já era uma criança que tinha seus 5 anos, eu acho. E ele tinha muito medo, um medo desesperador de fogos de artifício. E eu acho que muitos bebês devem ter. Então, porque é uma coisa muito grande, muito luminosa, muito barulhenta. Então, assim, quando chegavam os réveillons, eu já sabia que a virada era que eu caía no meu colo, eu abraçada com ele, acalmando ele, falando que estava tudo bem, abraçando, né? E sempre, ano a ano, conversando, explicando que à noite ia ter fogos de novo, né? Mas que a mamãe ia estar ali. E todos os anos ele era exposto um pouquinho àquela experiência e hoje já tá tranquilo, não tem mais medo dos fogos. Mas foi um período de adaptação ao longo dos anos.
Os bebês, eles também tendem a se assustar mais durante os primeiros meses de vida, né? Especialmente entre os 3 e os 6 meses de idade. Este é o período em que eles mais se assustam, tá? E isso se deve ao fato de que eles estão apenas começando a entender o mundo ao redor e ainda são, né, super sensíveis aos estímulos. Então, é por isso, né, que é nessa fase que é mais comum os sustos. Depois dos 6 meses, os bebês começam a se assustar menos, tá? Porque eles estão começando a desenvolver a compreensão mais sólida, assim, uma compreensão mais clara do mundo e de quais coisas são ou não são perigosas. Mas essa maturidade, ela acontece para cada criança no seu tempo. Então não quer dizer, 6 meses, agora a criança não vai mais ter medo de nada. Pelo contrário, o meu filho tinha 5 anos, ainda tinha medo de fogos de artifício, né? Pode sim que coisas simples assustem uma criança mesmo depois dos 6 meses. Isso vai muito da maturidade de cada criança. Após 1 ano de idade, né? Como é que tá aí a situação? Então, após 1 ano de idade, os bebês tendem a se assustar ainda menos, tá? Porque eles já têm uma compreensão ainda mais clara do mundo, do que é seguro e do que não é. No entanto, eles ainda podem se assustar com aquilo que é inesperado, tá? Então, assim, é uma questão de que tudo vai melhorando com o tempo, né? Com a exposição desses bebês às mudanças, com as transições de vida, enfim. Agora, a partir de 1 ano, mudanças mais radicais, tipo justamente mudar de casa, mudar de creche, entrar na escolinha, pode fazer com que a criança tenha uma regressão e passe a se assustar novamente com as coisas, porque ela passa o quê? A se sentir insegura de novo. Teve uma mudança, ela mudou de casa, ela mudou de escola, nasceu um irmão, né? Então, quando entra uma mudança brusca na vida da criança, os sustos podem voltar de uma hora para outra, tá? E quando um bebê se assustar demais, pode ser considerado estranho ou um problema, tá? Então, o que acontece? É importante a gente notar que é normal os bebês se assustarem de vez em quando, né? Especialmente durante os primeiros meses de vida, tá? Quando eles estão aprendendo. No entanto, se você perceber que o seu bebê está se assustando muito facilmente, né? Ou se tem medo de coisas que não parecem justificadas, né? Um medo que não é justificável. É importante você falar com o pediatra dele para ver se é necessário procurar alguma ajuda adicional, tá? O pediatra vai avaliar o seu bebê, vai fornecer conselhos sobre como ajudar com o medo, com o estresse, e você vai entender se tem alguma coisa por trás, né? Se existe aí algum distúrbio emocional, se existe algum problema de saúde, se existe um possível trauma, alguma situação que você não esteja percebendo. Então fique de olho, sustos são normais, mas a gente tem que observar quando aquilo já está se tornando assim algo muito estranho, uma coisa simples causando muito medo e muito susto, né? Aí vale a pena conversar com o pediatra, bom? Quem gostou, compartilhe esse vídeo, redes sociais, grupos de WhatsApp, comente. Um beijo e até a próxima.